Graça e paz, irmãos. Enquanto eu ouvia esse último cântico, quanta coisa passava pela minha cabeça, pensando nos discípulos enfrentando a tempestade naquele barco, e depois que Jesus acalma a tempestade, eles dizem assim: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? É esse Jesus, o Cordeiro de Deus, e que a gente está aqui para adorar, que a gente se reúne sistematicamente para adorar, não só aqui, mas no mundo todo. No dia de hoje, os nossos irmãos e irmãs aí ao redor do planeta se reúnem para adorar esse Deus, que até o vento e o mar lhe obedecem. Irmãos, abra lá a palavra de Deus, no Salmos, no capítulo 22, Salmos, capítulo 22, nós vamos ler esse salmo. Acompanhe aí, por favor. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os ossos, e eles estão me olhando e encarando em mim. Repartem-se entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor. Na grande congregação cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante da tua palavra, e clamamos a Ti, ó Deus, que
enquanto a expomos, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração, que o Espírito Santo do Senhor ilumine a nossa mente e mantenha a nossa mente cativa a Ti, para que a gente possa, ó Deus, não apenas aprender aquilo que a Tua palavra tem para nos dizer nessa manhã, mas também, ó Deus, a viver por ela e viver pela fé nela, Pai. Nós pedimos isso e clamamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos dando continuidade àquela série de exposições chamada Cantai ao Rei que Vem. Um conjunto de estudos sobre aqueles salmos chamados messiânicos, ou seja, aqueles salmos que apontam para o Messias, aqueles salmos que apontam para Jesus. Davi é o autor desse salmo, e Davi é conhecido por nós como pastor de ovelhas, como um grande músico, compositor do próprio salmo. Ele é conhecido como um grande guerreiro e como um rei. Mas, curiosamente, Pedro, quando está fazendo o sermão dele, que está registrado lá em Atos 2, Pedro fala uma faceta de Davi que a gente não explora muito. Pedro diz, Davi, o profeta. Davi, o profeta. E quando a gente lê esse salmo, irmãos, não tem como a gente não confirmar que Davi, de fato, era um profeta. Porque mais ou menos 1000 anos antes, ele fala a respeito da crucificação de Cristo de uma forma que a gente fica assustado, que a gente fica perplexo. Toda vez que eu lia esse texto, fazendo esse estudo, eu ficava, meu Deus, ele está falando de detalhes que o Senhor Jesus vai falar mais ou menos 1000 anos depois, coisas que ele vai viver e vai vivenciar. Como é que pode? Não à toa que Spurgeon chama esse salmo de o Salmo da Cruz. O Salmo da Cruz. Junto com os Salmos 23 e 24, o Salmo 22 forma uma trilogia, que encontra um paralelo lá no Novo Testamento. Se você olhar João 10, 11, Hebreus 13, 20 e 1 de Pedro 5, 4, nessas passagens, o Senhor Jesus é descrito como o bom pastor, como o grande pastor e como o supremo pastor, respectivamente. No Salmo 22, o Senhor Jesus Cristo é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. No 23, ele é o grande pastor que cuida das suas ovelhas. E no 24, ele é o supremo pastor, o grande rei, daquele a quem se diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Jesus Cristo. Então, esses salmos formam uma trilogia que vão falando sobre Jesus como o nosso pastor. E esse salmo, especificamente, eu queria expor, dividindo ele em duas partes. Do versículo 1 até o versículo 21, eu queria explorar a questão da humilhação do Messias sofredor. E do versículo 22 ao 31, a gente vai falar um pouco sobre a exaltação do Messias vencedor. Acompanhe aí comigo, do 1 ao 21, a humilhação do Messias sofredor. Nos versos 1 ao 5, retratam um Messias crucificado, abandonado pelo Pai. E nessa hora, nesse estado, ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Ali no madeiro, ali na cruz, humilhado pelos romanos, completamente abandonado pelos seus discípulos, humilhado também pelos líderes religiosos, ele experimenta uma sensação que ele nunca havia sentido antes. Ele e o Pai, que eram um desde a eternidade, nesse momento, na cruz, ele experimenta uma sensação de abandono. O Pai não estava mais com ele. Aquele de quem do céu se diz, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora, ali na cruz, ele olha para o céu e somente o silêncio. Nada é dito sobre ele. E ele se sente completamente desamparado e abandonado pelo Pai. E a gente pode se perguntar, como um filho amado, como aquele que ele e o Pai são um, como que ele pode agora estar desamparado? Como ele pode estar completamente afastado do Pai? E é Paulo, em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, que vai responder isso. Paulo diz assim, olha, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Irmãos, os nossos pecados que nos afastavam do Pai, naquele momento foram lançados sobre Jesus.
E agora ele, que era o amado do Pai, experimenta o afastamento. Experimenta esse grande abismo, como C.S. Lewis dizia. Um grande abismo que separa aquele que detém pecado, aquele que é portador de pecado do Pai. E agora Jesus experimenta uma sensação completamente nova. Ali na cruz, ele estava para receber o salário do nosso pecado, a morte. Naquele momento, o amado do Pai foi desamparado e abandonado para que nós, irmãos, pudéssemos desfrutar da comunhão com o Pai por toda a eternidade. No verso 2, é ainda mais duro a gente ler isso, porque as orações de Jesus não eram atendidas. No Getsemane, ele ora assim: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Essa oração não foi ouvida, irmãos. Não foi ouvida. O juízo de Deus, que deveria vir sobre nós, estava caindo sobre ele. O cálice da ira de Deus, que deveria ser derramado sobre o nosso pecado, estava sendo derramado sobre ele. Se essa oração de Jesus fosse ouvida, nós não estaríamos aqui. Nós não poderíamos entrar, como Cleide expôs, citando Hebreus, nós não poderíamos entrar com ousadia, porque o véu não teria sido rasgado. Nós não teríamos acesso à presença do Pai, se essa oração fosse ouvida. Isso, abre parênteses, faz com que a gente entenda muitas vezes, porque o Pai não ouve a nossa oração. Porque Ele precisa fazer a vontade dEle sobre as nossas vidas. E às vezes Deus não responde, porque Ele tem um propósito muito melhor e muito maior para as nossas vidas. E naquela hora a gente não tem compreensão. E Jesus, se sentindo abandonado, Ele fala: Pai, por que me desamparaste? E Ele ora e o Senhor não o livra. Mas Ele não orou apenas isso. Ele diz: todavia, não seja o que eu quero, e sim como tu queres. Como tu queres. E aí a vontade de Deus estava sendo feita. Aquela vontade de Deus, que aquele plano eterno, aquele plano que havia tecido desde a eternidade, estava se concretizando ali na cruz. E Jesus sabia disso, então ele ora: seja feita a tua vontade, Pai. Nos versos 3 a 5, a gente vê uma história das peregrinações do povo de Deus para quem havia sido prometido o Messias. Note que Davi vai falar que as orações dos antepassados foram ouvidas. Foram ouvidas, irmãos. Vocês vão lembrar que o povo de Israel passou por muita provação, passou por muita perseguição, mas eles oravam, eles confiavam que o Messias haveria de vir, e agora ali, na cruz, o Messias estava se entregando pelo povo. Nos versos 6 e 7 mostram que os que presenciavam aquele sacrifício, os que estavam diante da cruz, aqueles por quem Jesus estava morrendo, em vez de reconhecer, em vez de serem gratos, o que eles faziam? Eles zombavam, em vez de expressar gratidão. Eles diziam: sai da cruz, cadê se o Pai te ama, por que ele não te livra? E eles chegaram a um ritual de humilhação maior ainda, tirar dele as vestes e a túnica e repartir entre eles. Esse era um ritual de humilhação daquele que estava sendo crucificado. Então, repare, irmãos, que a dor não era apenas, a dor de abandono não era apenas física, a dor de abandono era uma dor na alma, uma dor de separação do Pai, e aqueles por quem ele estava morrendo, em vez de ter gratidão, o humilhavam, o desprezavam, não queriam saber dele. Então ele clama, está aí nos versículos 19 e 20, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-me em socorrer-me, livra-me a alma da espada. Mas o Senhor não o livra, irmãos, o Senhor não o livra. E por isso que Lucas 23, 46, quando vai falar, mostrar as últimas palavras de Cristo, ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito, ele expirou. Ele não foi livre da espada. Os pregos traspassaram as suas mãos e pés. E ele estava ali, agora, falecendo. Mas, curiosamente, essa cena que, para muitos é uma cena triste, muitos ainda sustentam em suas paredes um crucifixo, que é o Cristo crucificado, um Cristo sofredor. Então, aquele momento de sofrimento, aquele momento de dor, aquele momento de desamparo, aquele momento de abandono, parece ser uma cena de total derrota, mas era, na verdade, a vitória do Cordeiro de Deus sobre o pecado. Naquele momento, o Cordeiro de Deus, a semente da mulher, estava pisando na cabeça da serpente.
É o momento em que os pecadores como nós, por causa do sangue derramado na cruz, a gente pode agora ser perdoado. Pela fé, nós podemos ser perdoados e aceitos agora como filhos. Irmãos, às vezes a gente não para pensar nisso. A gente era inimigo de Deus. E Deus em Cristo Jesus, por causa desse abandono, Ele se entrega, Ele sofre e Ele morre por nós. E agora nós podemos ser chamados filhos de Deus. É esse momento que dá todo sentido a tudo isso que a gente cantou aqui agora há pouco. E Davi percebe isso, e Davi faz uma transição. Da humilhação para a exaltação, do sofrimento para a glória e da oração por socorro, Davi agora passa a falar de louvor. É curioso que no meio de tanto sofrimento, no meio de tanta dor, no meio de tanto abandono e desamparo, Davi agora começa a romper com palavras de louvor. E é o que eu queria explorar como a segunda parte, a exaltação do Messias vencedor. Estão aí nos versos 22 a 31. Se a gente pegar só até o 24, a gente vai ver que descreve um louvor glorioso dos remidos pelo Cordeiro que foi morto. Nós que estávamos distantes, fomos acolhidos. Vivíamos sem esperança de salvação e recebemos socorro. E agora, junto com todos que experimentaram e passaram por essa mesma experiência, a gente se reúne para adorar, a gente se reúne para louvar. Então, tudo isso aqui, irmãos, faz sentido. Todas as nossas reuniões dominicais, ou mesmo no meio da semana, e todos aqueles que se reúnem ao redor do mundo, essa reunião só faz sentido porque a gente se reúne por causa disso. A gente se reúne para louvar o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que foi entregue completamente por causa de nós. Então, isso nos torna irmãos e nos torna adoradores. E nessa hora, a gente se junta aos nossos antepassados. É por isso que ele fala aí dos antepassados, os nossos pais, porque é um louvor que vem acontecendo de geração em geração, passando de geração em geração, aqueles que estão sendo salvos pelo Cordeiro, que estão sendo salvos por essa mensagem, que estão compreendendo a simplicidade do Evangelho. Ontem eu ouvi uma música, eu compartilhei com a mocidade, compartilhei com o nosso grupo de PG lá no WhatsApp, uma música que eu fiquei maravilhado. Eu não sou muito... vamos dizer, eu não sou uma pessoa que curte rap, não. Eu acho meio chato e uma batida meio repetitiva. Mas eu tive que ouvir, eu não me lembro nem o nome do rapper, é um rapper cristão, e ele falou um negócio tão maravilhoso, que ele falou assim, olha, Cristo é a melhor resposta que Deus pode dar a absolutamente tudo. E não há nenhuma resposta para o mundo mais acadêmica, mais profunda do que a cruz de Cristo. E não há mesmo, irmãos, não há mesmo. E nós agora, com todos os irmãos do mundo, nós nos reunimos para adorar. E olha que no versículos 25 a 31, mostra que o louvor do Messias, a esse Messias glorioso, esse louvor, ele é universal. Essa adoração é universal, porque ela não se limita apenas aos que creem, nem a um espaço específico destinado ao culto, ou mesmo ao tempo presente. O texto informa que todas as famílias da terra se prostrarão diante dele, crentes e não crentes, poderosos e anônimos, pessoas do tempo presente, do passado que se prostraram e aqueles que hão de vir. Todos do universo se prostrarão àquele que foi morto, o Cordeiro de Deus que se entregou. E Paulo descreve isso de maneira maravilhosa, quando ele está escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 2. Paulo diz assim, olha, Jesus morava com o Pai, Jesus era Deus. Ele se humilhou, ele se fez carne, e Paulo conclui, diz assim, olha, por causa disso, porque ele foi obediente até a morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, debaixo da terra, na terra, né, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Apocalipse 5, 11 a 13, diz assim, sobre esse louvor universal a esse Cordeiro que foi morto. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. E eles proclamavam em grande voz, eles cantavam. O que a gente canta? Digno é o Cordeiro que foi morto,
Santo, santo Ele é. Um novo cântico sobre o trono. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Percebe, irmãos, a profundidade quando a gente canta isso? É diante desse Cordeiro. Esse louvor nosso, no tempo presente, ele entra num fluxo de louvor e adoração universal, que um dia todo joelho se dobrará diante desse Cordeiro para cantar isso que nós cantamos. Mas João continua, então eu ouvi de toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar. Ele está falando de peixes, ele está falando de animais, ele está falando de absolutamente todo ser vivente. E tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Não dá vontade de cantar isso, irmãos? Não dá vontade de cantar isso? Então vamos lá. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro que foi morto, seja o louvor, seja a honra, a glória e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Não é lindo quando a gente percebe que isso que a gente canta, essas composições tão lindas, feitas por compositores tais como Davi, que escreve esse salmo, dirigidas ao Cordeiro de Deus, e que entram em ressonância, não é? Que ecoam aquilo que a gente vai cantar por toda a eternidade. Isso é lindo demais. Irmãos, é impossível a gente ler o Salmo 22 e não relacioná-lo à cruz de Cristo, como fez Spurgeon. Mas esse salmo também, ele queria fazer uma aplicação, porque ele trata de uma dor, de uma angústia que é compartilhada por todo servo de Deus, ao longo da história. A sensação de desamparo que a gente tem quando a gente passa por sofrimento. Quando a gente enfrenta vales, muitas vezes, e a gente olha para o céu, e é um silêncio absurdo, e a gente fica querendo resposta, e a gente se sente desamparado, a gente se sente completamente abandonado. Quantas vezes, irmãos, nós nos sentimos assim? A gente ora por algo e a gente não é ouvido, e a gente começa a questionar a Deus, como vários profetas fizeram. Senhor, será que o Senhor ainda me ama? Será que o Senhor aí do céu ainda está olhando para mim? Irmãos, eu quero dizer que esse salmo diz que não haverá, não há e nem haverá e nem houve, da parte do nosso Pai, maior expressão de amor que a cruz de Cristo. Essa é a maior prova de amor que alguém pode nos dar. Jamais, irmãos, jamais encontraremos amor maior que esse. Jamais seremos amados de um jeito tão profundo e pleno quanto o amor de Cristo derramado na cruz do Calvário, por causa dos nossos pecados. Então a gente não pode duvidar desse amor nunca. Deus nos ama, ponto. Porque Ele já expressou esse amor da maneira mais profunda que Ele pode expressar. Não há nada mais que Ele pode fazer para provar o amor dEle por nós, irmãos. A gente precisa lembrar nessas horas que a gente se sente assim meio sem esperança, do que diz o Salmo 30, no verso 5. É sempre os Salmos, né, que vem consolar o coração da gente.
Ele diz assim que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Então, irmãos, muitas vezes Deus pode ter um livramento para a gente nessa vida. Mas e se Ele não nos livrar? Lembra? A oração de Jesus não foi ouvida, Jesus morreu na cruz. E se o Senhor não nos livrar, irmãos? A gente tem que lembrar que vai acontecer uma manhã que não vai ter fim. Vai chegar uma hora que o sol da justiça vai se erguer no horizonte e nunca mais haverá noite. Apocalipse diz que nesse dia que durará para sempre, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O Apocalipse, no capítulo 21, 23, diz um negócio maravilhoso, diz que a glória de Deus é que vai iluminar a Nova Jerusalém, e que é o Cordeiro de Deus que será a sua lâmpada. Então esse dia, irmãos, esse dia que durará para sempre, essa manhã que será eterna, ela é iluminada pelo Cordeiro de Deus, e todas as nossas dúvidas, todas as nossas angústias, todas as nossas dores, aquele sofrimento que a gente achava que não ia ter fim, ele vai se encontrar com aquele que é capaz de curar absolutamente tudo, o nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto aguardamos a chegada desse dia, como nos lembra o Salmo 27, que foi lido na semana passada, que nos dias da adversidade, o lugar mais tranquilo que a gente pode estar é nos braços do Pai. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso descanso, como a Cleide falou aqui. Ele é o nosso Shabat. O lugar de descanso, irmãos, o nosso local de total descanso e segurança, não é um local físico, não é um local geográfico. O nosso local de descanso é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso local de aconchego. Ele é o lugar, quando nós estamos, nós não nos sentiremos desamparados. O nosso lugar de aconchego é nos braços daquele que suportou o desamparo para que nós pudéssemos ser recebidos para toda a eternidade. Que em nossos lábios esteja sempre uma oração e uma declaração que foi cantada pela Laura Sogueles e que o pessoal vai cantar aqui. Senhor, em teus braços é o meu descanso. Senhor, em teus braços é o meu descanso. Que a gente aprenda a descansar nos braços do Senhor, que enfrentou o sofrimento da cruz, para que então glorificasse o Pai e recebesse a glória de todos nós. Amém, irmãos?